Quando um objeto O é colocado a uma distância d de uma câmera escura, forma-se uma imagem de altura I. O mesmo objeto é aproximado 6 metros dessa mesma câmera e nota-se a formação de uma imagem de altura 3i. O valor de d em metros é... Então bora resolver um exercício de óptica geométrica da PUC Campinas. Só olha só. Ele diz o seguinte, né? Coloque-se um objeto de tamanho O em frente a uma câmera obscura, tá? E observa-se que vai formar uma imagem de tamanho I, né? E essa imagem está a uma distância, né, da câmera obscura também. Beleza. Então, olha só. Ao aproximar esse objeto a 6 metros, né? Aproximei 6 metros em relação à câmera obscura, a gente tem que perceber o seguinte, né? Se antes eu tinha a distância D, se eu aproximei 6, né? Então vai ser o total menos esses 6 metros. Tranquilo isso? Tá? E nessa aproximação vai formar uma imagem, né, no anteparo dessa câmera 3 vezes maior. Tranquilo? Então nós podemos utilizar o conceito de semelhança de triângulos aqui para resolver esse problema. Por quê? Porque esse triângulo, né, que os raios que partem do objeto e atravessa o meu orifício, né, são os mesmos raios que formam a minha imagem no anteparo dele. Tranquilo? Então olha só. O tamanho do objeto está para, né, a distância desse objeto ao orifício aqui, né, a passagem da luz, assim como o tamanho da minha imagem está para a distância dessa imagem ao mesmo orifício, né? Beleza? Então, essa é a nossa primeira relação, né? Primeira relação. Vamos fazer a mesma coisa, só que agora, né, quando tenho essa aproximação do objeto. Então, olha só, o tamanho do objeto. Agora, a distância do objeto é a distância menos 6, beleza? Isso vai estar diretamente relacionado, né, como a imagem agora é 3 vezes maior, associado à mesma distância, né, da imagem ao orifício. Tranquilo? Então essa é a nossa equação 2, nossa segunda informação. Então, olha só, pessoal. Agora, basicamente, a gente brincar um pouco com essas duas equaçõezinhas aí, né? Só que olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse 3 aqui, ó, só vou mexer com ele. Eu vou passar ele multiplicando aqui embaixo, tá? Eu vou passar... Poderia fazer a multiplicação cruzada direto, mas eu só vou mexer nesse 3. Por quê? Porque olha só. Vai ficar assim, ó. Dividido por 3, que multiplica DO menos 6. Beleza? Isso vai ser igual a quem? Tirei o 3 daqui, vai ficar I sobre DI. Beleza? Tá. Tirando essa informação, né, da primeira equação, né, o tamanho da minha imagem dividido pela distância da minha imagem à câmera é exatamente igual, né, o tamanho do objeto pela distância do objeto à câmera. Então eu vou substituir, tá? Eu vou substituir o tamanho da minha imagem pela distância por tamanho do objeto pela distância aqui. Fazendo isso vai ficar assim, ó. Tamanho do objeto dividido, né? A gente já pode fazer a distributiva aqui, tá? O 3 distribui para todo mundo. Vai ficar 3 vezes a distância do objeto à câmera, menos 3 vezes 6 dá menos 18 aqui, né? Beleza? Então, I sobre DI é a mesma coisa que o tamanho do objeto pela distância do objeto à câmera. Pessoal, né, simplificando aqui, né, se eu dividir por os dois lados, vai ficar 1, beleza? Fazendo essa multiplicação cruzada aqui, DO vezes 1 vai dar DO, igual, né, 3, tudo isso, né, vezes 1 vai dar 3, essa mesma coisa aqui, que vai ser 3 vezes a distância DO menos 18. Tudo que é letra de um lado, tudo que é número de outro, né? Então, DO menos 3DO, né? Igual a menos 18. Eu tenho 1, né? E devo 3, eu vou dever 2 ainda. Então, vai ficar menos 2DO igual a menos 18. Se eu multiplicar por menos dos dois lados, vai sumir, né? Então, isso vai implicar que a distância do objeto, né? A distância desse objeto à câmera vai ser 18 por 2, ou seja, 9 metros. Alternativa D de dado. Valeu!